bioma gerado sobre a imensidão de terras planas, no coração do Brasil. Um mundo feito de segredos. Cenário de aparência sutil, onde a cada momento somos tomados de assombro pelas maravilhas da fauna e da flora. Chapadões inóspitos se tornam paradisíacos quando rios se derramam nos paredões em forma de cachoeiras. Terra com ares de sertão, mas rica em água. No Brasil, o bioma mais antigo é a savana brasileira, conhecida como Cerrado. Há mais de 200 milhões de anos, várias formas de vida vêm se aperfeiçoando na vastidão dessas terras. As savanas surgiram sobre as terras do escudo central brasileiro, uma porção continental de formação geológica muito antiga que já existia antes mesmo da separação dos continentes. Os ecossistemas do Cerrado se desenvolveram tanto que hoje são muito bem definidos. As adaptações e a intrincada teia de relações entre as formas de vida atingiram um nível raro de evolução. Hoje, o resultado dessa evolução pode ser visto na região do Brasil Central. O bioma Cerrado está presente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, parte do Maranhão, Piauí, São Paulo, Paraná e todo o oeste da Bahia. Este é o segundo maior bioma brasileiro, menor apenas do que o bioma amazônico. São cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 22% de todo o território nacional. Como todo bioma, o Cerrado não tem uma só feição. Ele é um mosaico de ecossistemas, vegetações e variações da fauna. Sua aparência predominante é de terrenos planos com vegetação em 2 níveis. As árvores e arbustos que aparecem no cerrado típico, nos campos rupestres e no cerradão. As gramíneas dominam os campos limpos, os campos de murundus e os campos sujos. As veredas marcam a paisagem pelo agrupamento de suas belas palmeiras. São fileiras de buritis que indicam a presença de água no solo.
As matas ciliares e as matas de galeria se estendem ao longo dos rios e enriquecem a paisagem com um feitio não de savana, mas de floresta. Essas matas funcionam na natureza do cerrado como local de abrigo de animais, além de constituírem verdadeiros corredores de dispersão da fauna e da flora. Como um todo, o bioma cerrado é composto por ambientes muito parecidos, mas com um altíssimo grau de biodiversidade. Por se localizar na região central do país, o bioma cerrado tem áreas de contato com quase todos os outros biomas brasileiros, como o Pantanal, a Caatinga e as duas maiores florestas do continente americano, a Atlântica e a Amazônica. As diversas áreas do Cerrado brasileiro são consideradas de altíssimo grau de biodiversidade, não apenas pela evolução, mas também por causa dessas zonas de transição com outros biomas. As altitudes no Cerrado também são bem variadas, indo de 300 metros na Baixada Cuiabana até 1.600 metros na Chapada dos Veadeiros. No relevo predominam os planaltos. Em muitas áreas, o solo é poroso, de arenito e calcário, que se desgasta com muita facilidade. Consumidas pelas chuvas e pelo vento ao longo de milhões de anos, essas terras ganharam um desenho espetacular. O tempo deixou sua marca também no caminho discreto dos rios. Aqui, os cursos d'água surgem, somem e reaparecem em forma de rios subterrâneos, grutas, cânions e cachoeiras. Muitas delas escondidas pela vegetação. O Cerrado não tem nem a extrema umidade da floresta amazônica, nem a aridez da Caatinga. A vida neste bioma se divide em dois tempos: o tempo da água e o tempo da seca. Sobreviver às secas e rebrotar depois do fogo faz parte do ciclo natural das espécies vegetais desse bioma. Ao longo de milhões de anos, a flora do Cerrado evoluiu junto com as queimadas. Enquanto em outros biomas o fogo representa uma ameaça causada pela ação humana, no Cerrado ele é mais um elemento para o desenvolvimento da flora. Além das queimadas provocadas pela ação humana, a aridez do Cerrado no período da seca é capaz de provocar a combustão espontânea da vegetação. A vegetação do Cerrado desenvolveu formas especiais de sobreviver ao fogo e ao calor. As árvores apresentam folhas e cascas espessas, parecidas com uma cortiça.
As gramíneas costumam ter a base protegida por uma capa vegetal, uma espécie de túnica natural, que ajuda a resguardar a planta quando o solo é varrido pelo fogo. Algumas plantas que parecem mortas à primeira vista mantêm suas raízes vivas e protegidas no subsolo. Para brotar e rebrotar a cada ano, o cerrado conta com o auxílio das águas subterrâneas. No cerrado, a maior parte da biomassa das plantas não está acima, mas abaixo da superfície. Árvores que parecem pequenas aos nossos olhos podem conter raízes muito mais longas que seu tronco. Isso permite que elas se protejam do fogo e que sejam capazes de extrair do subsolo a água que precisam para viver. O solo do cerrado tem pouca capacidade de reter a água da chuva, deixando que ela se infiltre no subsolo. Neste bioma, a fartura de água está nos lençóis freáticos, abaixo da superfície. No subsolo desse mundo aparentemente seco, a realidade é outra. São muitos os tesouros guardados no cerrado brasileiro. Tesouros escondidos numa paisagem que nos parece monótona, mas sutilmente revela formas de vida insuspeitáveis. Neste bioma se vê longe. É aqui que a verdadeira imagem do Brasil Central se transforma em imensidão, em cerrado. O cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Este bioma abriga 1/3 de todas as espécies do Brasil. Aqui vivem mais de 160 mil espécies entre vegetais e animais. Neste bioma, a fauna se mistura às cores bem próprias da paisagem. Fugazes e delicados, diversos animais podem ser vistos correndo pelos campos
ou na beira dos rios e lagoas. O destaque é para um mamífero ameaçado de extinção, animal símbolo do Cerrado, o lobo-guará. No Cerrado, as aves estão por toda parte. É comum nos descampados testemunhar a festa barulhenta de emas e siriemas. A grande quantidade de palmeiras nas veredas oferece alimentos e refúgio para diversos psitacídeos. São periquitos, maritacas, papagaios e araras. A flora deste bioma tem suas feições bem marcadas pelo clima seco. Folhas grossas para reter umidade, árvores baixas e bem esparsas, troncos retorcidos por causa dos rigores da estiagem e das características do solo. Invadindo os tons verdes e pardos da vegetação, flores brotam com suas cores e formas originais. Orquídeas, bromélias, sempre vivas e típicas flores do Cerrado, como a caliandra e o pepalanthus. É impressionante como algumas dessas flores conseguem brotar no auge da seca. Assim como a beleza única dessa vegetação, a relação homem-flora é completa no Cerrado. A gente dessa terra entende o equilíbrio refinado da natureza. Estima-se que 1 em cada 3 espécies de plantas nativas é utilizada de alguma forma pelo homem do Cerrado. Do jatobá se tira o fruto e se faz a farinha e o vinho. Do baru, rico em proteína, a castanha. O pequi dá um sabor especial à comida regional. Do capim dourado surge o rico artesanato. Do buriti se extrai o óleo e a polpa para fazer doces. De sua folha se faz a cestaria e a cobertura das casas. O homem do Cerrado se adaptou à amplidão e às riquezas dessas terras. Admirar seu ambiente é olhar para frente, para longe. O horizonte plano é parte integrante da paisagem do Cerrado. Este bioma representa o interior do Brasil por excelência. Longe do litoral e de fronteiras internacionais. Longe das grandes florestas. Um mundo contrário a grandes aglomerações. Na história do Brasil, o Cerrado é um dos biomas com ocupação humana mais recente e é também o que vem se transformando com maior rapidez. A busca pelas riquezas que o Cerrado oferece pode mudar para sempre as feições desse bioma. De território virtualmente selvagem, na década de 1950, atualmente predominam no Cerrado pastagens e lavouras. O uso de agrotóxicos em excesso, o desmatamento desenfreado e a utilização indevida da água
podem transformar para sempre este bioma. No início do século XXI, apenas 20% do território do Cerrado ainda mantém suas características bem preservadas. Do ponto de vista do relevo, o Cerrado é a cumieira da América do Sul. A altitude dos planaltos e a fartura de água transformam essa região numa fonte vital de recursos hídricos para as demais áreas do país. A riqueza de água no subsolo do Cerrado é tão intensa que alimenta todas as grandes bacias hidrográficas do continente sul-americano. No topo dos planaltos do Cerrado estão as cabeceiras de alguns dos maiores rios sul-americanos, como o São Francisco, Tocantins, Araguaia, Xingu, Tapajós, Paraná e Paraguai. Sem a água que brota do Brasil Central, a diversidade e a exuberância da maioria dos ecossistemas brasileiros podem ser seriamente afetadas. Água preciosa, protegida pela excêntrica cobertura vegetal do Cerrado e que depende dela para continuar existindo. Quem conhece a fundo o Cerrado sabe do valor de seus campos, da riqueza que se esconde sob a terra, da beleza de sua flora e de sua fauna. Neste bioma, podemos entender o enlace minucioso da vida que brota na Terra.